vamos falar sobre os 10 mandamentos que está descrito em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 21. Nesse contexto aqui, logo antes no capítulo 19, Deus, ele começa a tratar com Moisés o propósito dele, que ele tinha com o povo de Israel após a libertação do Egito. Deus fala que desejaria fazer de Israel um povo eleito, um povo seu, um povo separado seu. E então, na conversa de Deus com Moisés, ele fala com Moisés para que o povo se santificasse, porque Deus se apresentaria diante do povo no terceiro dia. E aí o povo se santifica e tal, e aí Deus se apresenta com trovões e coloca fogo, se apresenta como fogo no Monte Sinai, e o povo vai e fica meio temeroso diante de Deus, diz assim: Moisés, sobe tu e não a gente. E aí Moisés agora, no capítulo 20, se apresenta diante de Deus dessa maneira, e Deus agora, aquilo que ele colocaria diante do povo como lei, como regra, ele agora apresenta a Moisés, para que Moisés fosse porta-voz de Deus para o povo. Os 10 mandamentos, como descrito na verdade prática, formam o sustentáculo ético fundamental da civilização humana. E por que essa afirmação logo de antemão? Porque a Constituição, por exemplo, do Reino Unido, dos países europeus, eu vou generalizar, dos Estados Unidos e inclusive dos países árabes, ou Israel e os países árabes, todos estão formados e idealizados a partir dos 10 mandamentos. Então, tecnicamente, de forma clara, literalmente, a base da constituição humana é a partir daquilo que Deus colocou diante do seu povo ali no deserto. Então, é por isso que o comentarista diz que é o sustentáculo da civilização humana, porque tudo aquilo que nós entendemos a partir do que nossos pais nos ensinam do que é certo e errado, tem em seu princípio aquilo que Deus colocou como lei para o seu povo, que foi separado para ser o seu povo especial. Então, vamos começar a falar um pouco da introdução. Quem está com a lição, acompanha comigo. Quem não está, tem o PDF. Aí você pode solicitar aos professores ou ali na bancada da diaconia, tá bom? A introdução diz, bem assim: os 10 mandamentos eram parte da aliança entre Deus e Israel, quando ele libertou a nação para si e fez dela um povo especial. É curioso que 9 desses mandamentos são repetidos nas epístolas do Novo Testamento, sugerindo que devem ser obedecidos pela igreja. O único que não aparece é o mandamento que determina a guarda do sábado, indicando expressamente não ser necessária a sua guarda. E o comentarista coloca como versos bíblicos Colossenses 2, versículo 16 e 17, e Marcos 2, 27 e 28. Ao longo do sermão, ao longo aqui da nossa fala, nós estaremos abordando a questão dos 9 mandamentos e também a questão de hoje não praticarmos como lei a guarda do sábado. O primeiro tópico tem como título os 10 mandamentos, que diz assim, no seu primeiro subtópico: o seu autor é Deus. O comentarista fala, Êxodo 20, versículo 1, então falou Deus todas estas palavras. Ou seja, o autor dos 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos, não são uma invenção humana. Não veio da criatividade do homem a lei que haveria de reger a civilização. Apesar de Moisés, em toda a sua capacidade intelectual e sabedoria, e toda a sua construção de conhecimento a partir daquilo que ele aprendeu no Egito, ele não tinha capacidade, e aqui eu entendo que se houvesse, Deus de alguma maneira não permitiu, mas porque isso deveria prover de Deus, é que isso não provém do homem. A lei que rege, ou que deveria reger Israel naquele momento, não é uma invenção humana, mas foi diretamente entregue por Deus a Moisés e ao seu povo. Devemos compreender que Moisés era apenas um mediador da aliança. Assim como o povo, por medo ou por temor a Deus, coloca Moisés diante ou entre Deus e eles. Portanto, Moisés era somente alguém que levava aquilo que Deus havia para com seu povo
assim como trazia de volta aquilo que o povo tinha para colocar diante de Deus. Moisés é o mediador, é o primeiro mediador oficial entre uma nação que está sendo eleita, porque até então era descendentes de Abraão. Até então era um povo debaixo de uma promessa que fora feita a Abraão. A partir desse momento agora, em que o povo é retirado do Egito e Deus coloca em Êxodo 19 uma nação eleita diante de Moisés, agora se estabelece o primeiro mediador entre o povo e Deus. Vamos entender que literalmente as primeiras tábuas da lei, segundo o Êxodo 32, foram descritas ou escritas pelo próprio dedo de Deus. Vou ler com você rapidamente Êxodo 32, versículo 16, que diz assim: e aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Em outras palavras, em outras versões mais atuais, foi literalmente talhada, esculpida por aquilo que Deus com as suas próprias mãos trouxe ao homem. A gente lembra bastante do segundo momento, das segundas tábuas, porque Moisés, em seu ataque de raiva e de fúria, apesar de ser um homem muito manso, isso a gente tem que deixar muito claro, porque a gente acha que estamos falando das bem-aventuranças. Nos últimos 2 domingos nós falamos sobre bem-aventurados mansos, e nós temos a sensação que manso é alguém que não tem sentimento, não tem sensação e é inerte. E é muito o contrário. Na verdade, um homem manso é alguém que tem noção sobre aquilo que ele é e tem o autocontrole sobre aquilo que ele deseja, sobre seus sentimentos e emoções. E aí, Moisés, em seu ataque de fúria por conta do pecado do povo, ele quebra as tábuas da lei. E agora, no segundo momento, Deus coloca: agora, Moisés, eu te dei de bandeja a primeira, a segunda tu vai fazer sozinho. Agora tu vai escrever tudo o que eu repeti, tu coloca nas tábuas. Então, o primeiro momento foi Deus que esculpiu, foi Deus que transcreveu aquilo que ele desejava ao seu povo. Então precisamos ter o entendimento que a lei e os mandamentos, como cristãos, que nós professamos, agora trazendo para nós, não é algo que nós fazemos somente porque o pastor fala que deve ser feito. Mas na verdade, nós como igreja temos que ter o entendimento que nós fazemos não é porque o pastor diz que é lei, mas é porque quem determinou que a palavra de Deus é mandamento e deve ser seguida pela igreja foi o próprio Deus. É por isso que eu falo sempre e trago com cuidado que tudo que eu falar aqui, e coloco agora, pelo menos na nossa igreja, tudo que os pastores falarem, tudo que os líderes falarem a nós, devemos comparar com a palavra de Deus, para sabermos se ela de fato está sendo edificada e traduzida pela palavra. Porque eu não posso falar a vocês aquilo que não está descrito em sua palavra. Porque eu serei julgado diante de Deus por aquilo que eu falei a vocês, e eu tenho que chegar diante de Deus e falar assim: eu falei segundo a sua palavra. É por isso a importância do povo. No primeiro momento aqui, o povo diz o quê? Moisés, vai tu e traz a nós aquilo que Deus falar. Agora na nova aliança, eu e você temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus e nos achegarmos diante dele, não necessitando da mediação de um homem, mas ao mesmo tempo existe em nós a responsabilidade de compreender os seus mandamentos e colocá-los em prática, não necessitando de um mediador. É por isso que eu falei com o pastor Zé Luiz semana passada, que o culto perfeito para mim não seria alguém falando a palavra, mas seria todos nós tendo entendimento dos nossos próprios pecados e confessando diante de Deus. Isso seria o culto perfeito. Isso seria o culto entregue a Deus. Porque eu falei semana passada que pregar as bem-aventuranças para mim tem sido difícil, porque eu estou tendo um entendimento muito mais claro de que eu estou muito longe daquilo que eu estou pregando. Porque o pastor está pregando, ele está se colocando diante de exemplo. Eu já estou colocando claramente diante da igreja que eu estou muito longe de conseguir fazer aquilo que nós estamos aprendendo através da palavra. Por quê? Porque
aquilo que Deus coloca como padrão não pode ser criação de um homem, mas é criação, provém dele. Amém? Todos entendemos o primeiro ponto, entender que o seu autor, a autoria é Deus. Essa lei, ela fala sobre 3 divisões, que é sobre a sua moralidade, reflete a moral de Deus, reflete a personalidade de Deus e reflete a sua sabedoria, segundo descrito aqui na lição. A moralidade, temos que compreender, segundo a lição aqui, revela alguns aspectos que literalmente trazem o sentido moral, ou seja, estabelecem um padrão absoluto, inegável, que não haverá de mudar com o tempo daquilo que é certo ou errado. Não existem aquelas coisas que há 60 anos atrás era errado e hoje não é, por conta da cultura do nosso tempo. Por exemplo, há 30 anos atrás, jogar bola era pecado. Meu avô dizia que era pecado, bateu no meu pai que era pecado. Hoje meu próprio avô brinca de bola com meu filho. Por quê? Porque houve um entendimento sobre o tempo e cultura. Mas a lei moral estabelecida por Deus não tem essa diluição pelo tempo. É simplesmente o que é certo, o que é errado, e sempre será assim diante da moral de Deus. Então, precisamos entender que os 10 mandamentos expressam de maneira direta o caráter de Deus. Levítico capítulo 19, versículo 2 fala assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Isso indica que Deus, na eternidade, Ele é santo. E porque Ele nos chamou como seus filhos, devemos ser então santos, porque Ele é santo. É aquilo que eu brinco de vez em quando, que a gente não pode pegar o bonde andando no meio do caminho e viver os privilégios da santidade sem viver previamente uma vida de santidade. Mas é um ato contínuo de caráter e moral diante de Deus, porque Ele é, então devemos ser. A pessoalidade de Deus, também afirmada aqui em sua lei, indica que Deus não é uma força impessoal, mas Ele sempre ouve de falar com o seu povo. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, o escritor diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nos últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus, em sua pessoalidade, desde Gênesis a Apocalipse, Ele sempre ouve e sempre quis ter um relacionamento pessoal com o seu povo. Outrora, falava com os seus a partir de mediadores e profetas. Agora, fala também e fala através do seu Filho, aquele que é herdeiro e que fala a todos nós. Vamos perceber que em Gênesis, o Senhor descia todo final de tarde para falar com Adão e Eva. Vamos ver que Deus quis descer para falar com o seu povo, e foi o povo que se afastou. Vamos ver que Deus sempre tratou Moisés como um homem segundo o seu coração, mas Moisés que caiu em pecado. Salomão, ele se apresenta diante de Salomão e diz assim: me pede tudo o que quiseres e eu te darei. E Salomão pede sabedoria, mas em seu excesso de coisas acaba também se afastando da sua presença. Vamos ver que ao longo da sua palavra, ao longo da Bíblia, ao longo da história, Deus estabelece momentos em que Ele resgata e traz o seu povo para perto de si, e é o povo que se afasta da sua presença. Ou seja, a sua lei e os seus mandamentos têm como propósito também revelar o propósito de se relacionar com o seu povo. Mas nós temos um entendimento, ou muitas vezes, por conta da cultura, por conta dos traumas, por conta dos ensinamentos deturpados, que Deus é um ser distante e longe. É um ser intocável no sentido de nos achegarmos a Ele em constrição. Mas a palavra diz
que nós temos a oportunidade de estarmos diante dele. João diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, em João capítulo 1, versículo 1. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, a todo instante, ou melhor dizendo, em todo instante, como cristãos temos que ter o entendimento de que a autoria do Senhor da sua lei reflete o propósito dele em se relacionar com a gente. E estudando um pouco mais a sua palavra, e ontem nós ouvimos também com o nosso pastor Josué no Mais Jesus Impacto para a Liderança, como nós não gastamos tempo diante do Senhor em oração, em tempo de qualidade, em tempo de construção de relacionamento. Nós gastamos muito tempo trabalhando, e trabalhe, pelo amor de Deus, não seja um preguiçoso não. Construa, conquiste, gaste tempo com sua família. Mas eu não sei vocês, mas eu falo por mim, tem hora que eu paro assim e digo assim: cara, eu estou fazendo algo aqui que não está servindo de nada para mim. Eu não estou ficando mais inteligente, eu não estou tendo conhecimento nenhum além do que eu já tenho. Eu estou simplesmente gastando tempo com coisa pífia, onde eu poderia estar, no mínimo, lendo um livro que me acrescente algo, poderia estar com os meus familiares, ou melhor, poderia estar diante de Deus orando. Mas nós estamos tão cheios de coisas em nossa vida que estamos perdendo tempo com essas coisas e não nos colocando diante de Deus. E isso tem me preocupado, porque o tempo está passando. A gente quer um monte de coisa, tanto na vida pessoal como para a igreja, mas a condição para conquistarmos isso é buscar a face do Senhor, e não estamos fazendo isso. E a sua palavra nos diz que nós temos a capacidade, através da sua lei, através do seu mandamento, através do propósito dele para conosco, de nos achegarmos a ele. Mas não estamos fazendo isso. Não estamos vivendo o propósito pelo qual Deus redigiu a sua lei em nossos corações. Amém? Vamos seguir. A sensação que dá é que se a gente for ficar muito tempo comentando só um tópico, passa o tempo todinho, né? E a gente não fala o resto. Mas aqui está a importância de estudar em casa. Abra um parênteses novamente. Pelo amor de Deus, não fiquem dependentes do que a gente fala na igreja, ou do que a gente escuta na igreja. Porque a gente vem para a igreja quantas vezes na semana? 1, 2, 3, os que vêm muito. Imagine se você dependesse de, você que é casado e casada, imagine que você dependesse somente de 3 horas na semana, e para aqueles que vêm uma vez no mês, para conquistar a tua mulher e teu marido. Então, devemos gastar tempo previamente estudando a palavra de Deus. E houve uma piada um dia desse, de um show de stand-up, que o cara falou assim, um cristão veio para mim e disse assim: a Bíblia é tudo para mim. Ele falou assim: e o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. E tu já leu? Não. Então, pelo amor de Deus, não dependam, em termos de dependência, literalmente, daquilo que nós escutamos aqui, porque é muito pouco diante daquilo que nós podemos aprender se nós nos colocarmos diante da palavra, com conhecimento e estudo. Pastor, quero estudar, o que é que eu faço? Pergunta para a gente, que a gente diz o caminho. Pergunta para o pastor Zé Luiz, pastor Luciano, evangelista Ronaldo Gama, pastor Dionis, pastor Josué, todo mundo aqui que tem, ou os outros que já têm uma vida de estudo. Pergunta: o que é que eu posso ler? Onde é que eu posso aprender? Quais são as fontes que eu posso estudar? Porque tem muita fonte que vai atrapalhar a sua cabeça de maneira muito complicada. Então, o que é que condiz com a doutrina que nós escutamos e professamos? E estudo em casa. Amém? Vamos seguir. O segundo subtópico fala sobre a sua importância. O comentarista diz: os 10 mandamentos são uma das mais conhecidas seções da Bíblia e uma das peças da literatura religiosa mais importantes do mundo.
A expressão hebraica que os nomeia ocorre 3 vezes no Antigo Testamento. Significa literalmente, obrigado, irmão Ariomar, 10 palavras. Antes de dar a lei moral ao seu povo, Deus o resgatou da escravidão e lhe propôs uma aliança aceita pelo povo. Êxodo 19, 4 a 8, como eu falei com vocês anteriormente. E posteriormente selada com sangue, Êxodo 24, versículo 1 ao 11. Com o pacto firmado, Israel se submeteria à lei de Deus, o que implicaria agir de maneira peculiar em relação aos outros povos. O objetivo do decálogo era santificar a nação de Israel, de modo que ele pudesse refletir o caráter santo de Deus. Ou seja, trazendo para nós um pouco, o objetivo da lei e dos mandamentos para Israel era fazer uma separação daqueles que eram de Deus e daqueles que não eram. Vou trazer para nós. Se nós vivermos uma cultura segundo aquilo que Jesus determinou para nós, cristãos, aqueles que professaram que Ele é Jesus e Senhor e Salvador da nossa vida, tem o mesmo objetivo de nos separar daqueles que não são. Então, literalmente, é agir de maneira diferente do que o mundo age. No caso de Israel, era ser uma nação diferente de ações daquilo que os povos bárbaros viviam. Viviam a barbaridade em todos os âmbitos e ações, que todos poderiam ser considerados, entre aspas, como animais. Matavam-se entre si, destruíam entre si, invadiam reinos, faziam calamidades, onde um povo que é separado para Deus deveria agir de maneira diferente daquilo que o povo tinha como costume agir. Isso é o que determina aqueles que são de Deus e aqueles que não são. A verdadeira obediência diante de Deus não se manifesta de maneira externa, mas nasce dentro ou em nosso coração. Aquilo que Deus hoje, teoricamente hoje, vivemos em uma sociedade que diante da lei todos teoricamente são iguais, é só constituir, é só viver a Constituição legalzinho. E vai todo mundo ser igualzinho, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser excluído, é só você viver diante ali da matilha que você passa despercebido. Só que a palavra de Deus, ela puxa um pouco mais, que não basta eu viver a constituição dos homens, mas como cristão eu preciso viver a constituição do céu, ao qual o reino eu declaro que eu pertenço. É por isso que eu estou pregando aqui todo domingo sobre as bem-aventuranças, porque alguns escritores e comentaristas entendem que as bem-aventuranças é a espinha dorsal da cultura cristã. Obviamente não vou pregar aqui as bem-aventuranças agora pela manhã, mas precisamos compreender que se eu não vivo uma cultura cristã, eu não posso ser separado do povo que não vive. É aquilo que eu tenho falado, eu não posso dizer que sou cristão se eu não vivo a cultura cristã. Assim era o povo que, firmando um pacto diante de Deus e selando com sangue, eles deveriam viver uma vida que separasse eles daquilo que o povo haveria de viver no mundo, ou que não era separado por Deus. Então, Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22 e 27 a 30, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus começa a apertar o eixo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. A lei diz: não matarás e não adulterarás. Aí chega Jesus, na nova aliança, dizendo assim: não te ires contra teu irmão. Traz para a gente aqui, o povo separado por Deus com Moisés, era separado como um povo especial, cumprindo os mandamentos que diz: não matarás. Jesus, na nova aliança, diz que um povo separado para si, um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, diz: não é só não matarás, mas eu digo que você não te ires contra o teu irmão. A lei diz: não adulterarás. Mas agora eu digo que aquele que olha e pensa sobre outra mulher, a esses já cometeu adultério. Alguns dizem que viver na lei era muito difícil, mas eu tenho uma compreensão de que viver na lei era muito mais fácil. Porque na lei só era pecado, teoricamente, se alguém visse. Se ninguém viu, passo fino, estou de boa. Mas agora o que está sendo julgado por um povo de um Deus, ou de Deus que separou um povo para si, não é somente o que eu faço de maneira externa, mas é o que eu sou de maneira interna. É o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu escuto, é o que eu vejo. Então, perceba que os mandamentos da lei de Deus para o seu povo Israel e para o seu povo igreja requer de nós atitudes que nos fazem separar de um povo que é mundano. E eu estava conversando essa semana com um jovem, só tem adulto aqui, a gente pode falar um pouco mais. Ele falou assim: pastor, a pornografia. Falei: amigo, pornografia, infelizmente para você, não é somente o que você vê, mas você se torna um viciado e dependente dela quando nos teus olhos passa alguém na rua e você já está criando pornografia em sua mente com aquela pessoa que você está vendo. A pornografia, ela é tão profunda e triste que ela começa a deturpar as relações humanas. Você não perdoa mais mãe de ninguém, tia de ninguém, irmã da igreja, porque você está tão intrínseco e mergulhado em pecado que você não respeita mais as relações, mas você já está criando em sua mente uma dependência que você não precisa mais assistir, mas você cria com as relações que você tem ao seu redor. Você não considera mais um irmão em Cristo. Você não considera mais uma irmã em Cristo. É por isso que a lei diz que era no ato, mas Jesus diz assim que não é mais no ato, é no pensar. É no criar em nossa mente. É por isso que um povo separado não é somente aquele que não faz, mas é aquele que não pensa naquilo que o mundo faz. É aquele que se afasta, é aquele que se mantém longe daquilo que pode tragar a sua alma e a sua vida. Talvez o terceiro aqui, a pessoa nem sequer sabe que o outro está pecando, porque o pecado está na mente dele. É por isso que Jesus diz: portanto, não somente não faça, mas se afaste em seu pensamento. Amém? Ser cristão é difícil. Quem diz que é fácil, não sei não. Amém? Louvado seja Deus. Vamos seguir.
Senão aqui a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu queria ficar muito tempo com vocês aqui. Bom, o terceiro subtópico do primeiro tópico. Já está batendo quase meu tempo aqui de meta para cada tópico completo. Diz assim, Êxodo 20, versículo 6: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O comentarista diz: qual a relação dos 10 mandamentos com a nova aliança? Eles são aplicáveis ainda hoje? Devemos obedecer a todos ou apenas a alguns? O que eles significam à luz da revelação de Deus em Cristo? Ao estudar o Antigo Testamento, temos de interpretá-lo à luz do Novo Testamento, que é a revelação final de Deus. Então, os 10 mandamentos são coisas do passado? Perderam o seu valor? Absolutamente, essa confusão se dá porque muitos não conseguem perceber os diferentes tipos de lei ou mandamentos. São eles lei moral, lei cerimonial e lei civil. Lei moral, como eu falei com vocês, é a lei eterna. Aquilo que é certo é errado. Aquilo que não vai mudar com o tempo, aquilo que não vai mudar com a cultura, aquilo que não vai mudar segundo o desejo de ninguém. Ponto e ponto. Lei cerimonial são leis que tinham data de validade. O comentarista diz, estendendo-se até o Calvário, ou seja, a morte de Cristo Jesus na cruz. A finalidade destas leis era mostrar aquilo que Cristo faria, era um prelúdio daquilo que seria completo em Cristo. Eles foram importantes, mas já cumpriram o seu propósito. Por exemplo, o sacrifício de animais, um exemplo, ou ainda o sacrifício da Páscoa. Por exemplo, por quê? Porque uma vez por ano, o sumo sacerdote ia sacrificar um animal para pedir perdão, entre aspas, pelos pecados do povo que havia cometido no ano que se passou e garantir um novo ano. Então era necessário na antiga aliança, na lei, que fosse sacrificado um animal para que os pecados fossem perdoados. Em Cristo, isso não é mais necessário, porque em animais era necessário anualmente. Em Cristo, a eternidade foi cumprida e completa. Então, a lei cerimonial tinha como lei e como costumes aqueles que fossem prelúdios daquilo que seria completo em Cristo. Em Cristo tudo foi contemplado, então isso perdeu-se a validade. E lei civil são leis que serviam para distinguir Israel das demais nações. São aquelas leis que regiam as civilizações, as divisões da terra, guerras, dívidas, etc. Então, hoje, lei civil, cada nação já existe a sua constituição. Todos entenderam? Em nome de Jesus, vamos passar para o segundo tópico. Vamos seguir. O segundo tópico tem como título Mandamentos Verticais. O comentarista da lição diz assim: os 10 mandamentos contêm 2 divisões básicas. Os primeiros 4 mandamentos são mandamentos verticais, e os outros 6 mandamentos são mandamentos horizontais. Por quê? Porque mandamento vertical é aquilo que eu tenho responsabilidade para com Deus. Mandamento horizontal é aquilo que eu tenho para com o meu próximo. Obrigado, Morielma. Então, o primeiro subtópico do ponto 2 é: não terá outros deuses. Veja, aqui Deus está falando sobre a exclusividade de Deus em tudo. Ele não está necessariamente, essa proibição inclui o próprio Deus, ou seja, ele não pode ser confinado dentro de limites físicos impostos em imagens e esculturas. Ele está dizendo que a glória dele não pode ser dividida com ninguém e que não existe outro Deus além dele. Não existe outro mini-deus ou mini-deuses que... Não, ele é Deus e ponto. Obviamente, a gente não vai ser mal educado, pelo amor de Deus,
E aqui é uma cultura que eu aprendi, tá? Façam se quiser, como diz Paulo, isso não é regra, é só um conselho. Se outra pessoa crê em outro Deus, em outros deuses, em outra religião, não ofende ela não, porque ela não crê naquilo que você crê. Não diminui ela não, mas trata como Cristo tratou a todos, com amor. Porque tem crente que tem a mania de achar, de entender essa verdade prática e vira um mal educado, alguém que ofende, que diminui. Aí você cai em algo muito complicado daquilo que você próprio acredita. Você acredita em Deus, mas não faz aquilo que Deus coloca sobre você a fazer, que é amar o próximo como a ti mesmo. E como a gente sabe, à luz da Bíblia, o próximo não é quem eu gosto, o próximo é quem precisa de mim. E às vezes uma pessoa que não crê naquilo que você crê é o teu próximo, e você deve amá-lo como você ama a si mesmo. Tá bom? Isso é um conselho. Qualquer pessoa que não acredita naquilo que você não acredita, não diminui, não briga, não discute, simplesmente ama e vive aquilo que você acredita. Tá? Jesus, ele não ficou gastando muito tempo não discutindo o que os outros acreditavam, mas ele chegou, impôs aquilo que ele veio para fazer, trouxe o seu reino, e quem quiser vir, vem, e quem não quiser, segue firme e vai na tua paz. Então vamos viver uma vida como Jesus viveu. Aquele que quiser vir, vem, e quem não quiser, segue o fluxo. A gente se encontra lá no final, cada um vai para um canto. Amém? Glória a Deus. Isso não é lei, isso é um conselho, tá? Isso aí a gente consegue viver em paz com todos, não somente entre nós. Isso é tão complicado entre nós que a gente até discute aqui na igreja quando um não acredita na doutrina que o outro acredita. Eu acredito que Jesus vem antes da tribulação, e eu acredito que vem depois. Aí vira uma discussão teológica que não acrescenta ninguém. E está numa moda, negócio de discussão teológica em rede social e YouTube, que fica um monte de gente brigando, fica pastor fazendo chacota com o outro, fica fazendo piadinha, virando meme, porque um acredita nisso, o outro acredita no outro, e marca discussão, e fica chamando a mãe do outro para discussão, e aí fica assim, não é possível. Porque são dois cristãos que têm visões teológicas diferentes, que estão desconstruindo a vida cristã daqueles que são imaturos na fé, por exemplo. E os maduros na fé têm como responsabilidade não desconstruir, mas amadurecer aqueles que ainda se alimentam de leite, para que possam se alimentar de comida sólida. Então não faça o papel de desconstruir a fé de ninguém, mas de amadurecer em nome de Jesus. Vamos seguir, senão aqui vira outra coisa, senão a lição. Vamos lá. Veja, Deus, o primeiro mandamento não sugere que há outros deuses reais, mas denuncia a criação de ídolos pelo ser humano. Precisamos entender que os falsos deuses são obras da mente humana e não possuem poder sobre nada, porque aquilo que eu falei agora são produzidos a partir da criatividade do homem, e aquilo que o homem cria não tem poder de um Deus ou de Deus. O primeiro mandamento não é essencialmente uma proibição de adoração a outros deuses, como se Deus temesse rivais, mas é uma afirmação de que não existem outros. Deus é único. Deus é único. O primeiro mandamento enfatiza isso de maneira clara. Deus exige adoração exclusiva e denuncia a devoção, porque devoção a ídolos é idolatria. O Novo Testamento, Jesus reafirma ao dizer que devemos orar e adorar somente a esse Deus. Amém? Então, Deus, ele não pode ser representado por imagens, nem esculturas. Ele não pode ser limitado a limites físicos. Eu sei que em algum princípio, de alguma vez, talvez houvesse um bom sentido, não sei dizer. Mas não pode, a gente não pode limitar Deus.
E aí a gente traz para a gente também, tá? Apesar da gente não colocar Deus em imagem e escultura, tem muito crente que quer colocar Deus dentro de uma caixinha ou atrás de um balcão. Isso também é idolatria. A gente julga muito os nossos primos que colocam Deus em esculturas e imagens, mas a gente muitas vezes também limita eles, ou limita ele a muito que a gente quer. Vamos trazer para a gente? A gente quer limitar Deus a fazer aquilo que a gente quer. A gente quer limitar Deus aos nossos horários, ao nosso tempo, à nossa vontade. Nós queremos limitar Deus aos nossos planos, aos nossos sonhos. Queremos dizer a Ele como Ele vai ser adorado. A gente vem para o culto e diz assim: o culto foi ruim, como se culto fosse para a gente. A gente começa a construir um Deus que não é o Deus que teoricamente a gente crê, mas é um Deus que a gente criou e está limitando em nosso pensamento. E Deus é muito além disso. Deus não pode ser limitado pelos nossos pensamentos e os nossos desejos. Então, este, apesar de ser um mandamento específico da lei mosaica, também recai sobre nós. Porque lá o povo constrói um bezerro de ouro para representar, e a cana tora no meio. Deus não pode ser limitado. Eu não tenho capacidade, para mim isso é muito básico de entender. Mas quando a gente idolatra os nossos sonhos, quando a gente coloca as nossas vontades num pedestal a ponto de isso ser dividido entre os nossos sonhos e Deus, isso é idolatria. Quando nós idolatramos o ganhar, a usura de ter, isso é idolatria. Quando nós colocamos os nossos planos além de Deus, isso é idolatria. Quando nós temos amor ao dinheiro, é idolatria. Quando nós idolatramos, e existe esse nível de amar a minha mulher muito mais do que a Deus, é idolatria. Quando eu amo o meu marido, quando eu amo os meus filhos, além do que eu amo a Deus, é idolatria. Porque se eu tenho marido, se eu tenho esposa, se eu tenho os filhos, por quem foi que me deu? Foi Deus. Como é que eu posso colocar aquilo que Deus me deu além dele? Eu só consigo lembrar de Abraão, que levantou altares antes de Isaac, e depois que nasceu Isaac, Abraão não levantou mais nenhum altar. E quando Deus chama Abraão para o papo, diz assim: eu quero mais um sacrifício, só que agora eu quero aquilo que você substituiu, eu quero Isaac. Imagine se Deus pedisse de nós, ou a nós, aquilo que nós colocamos além dele. E eu já falei com vocês, eu sou pai há 2 anos e 2 meses, contando o dia que Arthur nasceu. E é um negócio estranho. Ser pai é um negócio diferente, e está vindo outro. E eu falei com Gabriela: é um negócio tão estranho que o outro nem nasceu, mas eu amo tanto esse que eu não sei como é que eu vou arrumar. Vai sobrar amor para o segundo? Porque é diferente. Aí imagine você amar a Deus, no meu caso, vou trazer para mim, tá? Para você, porque cada um cuida de si, né? Imagine eu amar a Deus além do que eu amo os meus filhos. Eu amo muito Deus, mas a gente tem essa compreensão diária? A gente gasta o nosso tempo amando a Deus e demonstrando amor a Deus, como nós gastamos tempo demonstrando amor às coisas que nós temos aqui na terra? Eu beijo meu filho demais, eu faço carinho demais, eu jogo ele demais, eu brinco com ele demais. Vocês estão entendendo? Então a gente não pode, a gente tem que entender que idolatria não é somente a limitação de Deus a imagens e esculturas, mas é tudo aquilo que está além dele que nós colocamos como prioridade em nossa vida. Vamos seguir. O uso do nome de Deus, tópico 2. O nome de Deus não é amuleto verbal, nem senha para ser usado em vão. Deve ser usado com cuidado e reverenciado. Deus já revelara a Moisés em seu nome: eu sou o que sou.
é o nome pessoal de Deus. Os comentaristas mais conceituados rejeitam a transliteração para Jeová, preferindo Yahvé. É o tetragrama sagrado e inefável. Está no comentário para quem não tem, YHWH, ou seja, é uma pronúncia impossível em qualquer idioma. O nome de Deus é impronunciável. Então os comentaristas rejeitam qualquer tradução para o nome de Deus, acrescidos séculos mais tarde de algumas vogais para ajudar os leitores. A versão Almeida atualizada, revista atualizada, traduz o nome de Deus para Senhor. É uma forma geral de compreender para nós chamarmos a Ele. Como os seguidores do Novo Testamento, nós também temos um nome inefável acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Glorifica o nome de Deus. Ser cristão é se identificar e reverenciar o nome de Jesus, expressando o seu caráter em nós. O nome de Deus não é amuleto verbal. Isso é muito importante de entender, porque eu não sei vocês, mas pelo menos na minha rede social tem um bocado de profeta falando em nome de Deus. Tem um monte de eu tenho medo de julgar, porque assim, vai que Deus usa, né? Porque Deus usa até a jumenta, então Deus pode usar qualquer um. Mas eu vou fazer o recorte de usar o nome de Deus de maneira como um amuleto. A pessoa fala tudo o que ela pensa sobre o outro, aí diz um eis que eu te digo em nome de Deus, e validou o diploma. A pessoa não sabe o endereço de Deus, a pessoa nunca se ajoelhou diante de Deus, a pessoa nunca e botou um Deus no meio da frase e está aí caindo. Estamos em uma geração que muitos estão usando o nome de Deus de maneira muito boba. Na antiga aliança, a gente dependia de um sumo sacerdote, amém? Na nova aliança, eu e você temos capacidade de nos aproximarmos de Deus e diante dele, da sua face, da sua presença, e nos colocarmos diante dele, amém? Mas isso não quer dizer que nós devemos usar o nome dele de qualquer maneira, para validar aquilo que nós queremos. Imagine se eu falasse a vocês tudo o que eu penso e coloco o dedo no meio. Isso é o quê? É uma ditadura religiosa, e é o que muitos fazem. Muitos usam de artifícios ditatoriais. Muitos são coronéis com a igreja, colocando em prática a sua vontade, mas coloca Deus na frase e diz que é Deus que está mandando. E é muito perigoso isso, porque isso é muito comum em nosso meio. Graças a Deus, não em nosso meio, mas nas igrejas é muito comum pastores usarem o nome de Deus para serem coronéis e donos de famílias. Eu conheço uma mulher casada, mãe de 2, que congrega em outra igreja, não é daqui de Feira não, e visitou a nossa igreja, visitou para participar de um culto, porque a prima dela congrega com a gente. E no outro culto, na igreja dela, o pastor, eu vou chegar, irmão Lei, o pastor pegou no braço e deu um beliscão. Não foi beliscão assim não, irmão Lei, tá? Foi um beliscão de verdade, daqueles que a gente não dá no nosso filho. Quem der, pelo amor de Deus, não faça isso não, que se eu ver, vai incomodar. Que dar beliscão em criança devia ser pecado, daquele beliscão que torce. Torce a tua carne para ver se é bom. Mas voltando, um pastor, coronel, beliscou para deixar a marca roxa no braço da irmã, porque ela visitou a nossa igreja. Eu fico pensando, que tipo de pastor é esse? Que torce o braço de uma irmã porque ela visitou outra igreja que professa o mesmo Deus que ele, pelo menos na teoria. É usar o nome de Deus em vão.
é usar o nome de Deus de maneira errada, equivocada, pecaminosa, é usar de artifícios religiosos para colocar em prática a sua ditadura sobre um povo que não tem conhecimento. Justamente por quê? Porque não estuda a palavra, porque se estudasse, no mínimo, não está congregando com um pastor desse. Então, usar o nome de Deus em vão não é somente profetizar em meu nome e colocar o nome dele, mas às vezes é usar de recursos dele para colocar em prática, como os fariseus faziam, que colocava sobre o outro um jugo de responsabilidade que Deus não havia colocado. É porque Jesus diz: vem para mim os que estáis cansados, ei, vem para mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu não posso colocar sobre vocês, eu agora falando de Jones, um jugo que nem Cristo colocou. Eu não posso colocar sobre o irmão Carlos aqui uma responsabilidade sobre ele que Cristo não colocou. Irmão Carlos, não faça isso não, porque eu não gosto, tá? Como assim? Se nem Cristo colocou, aí tem um monte de gente que coloca, aponta o dedo e diz que é pecado, e diz que vai para o inferno, e Jesus não disse nada disso. Nas cartas da palavra de Deus não tem nada escrito, é só a sua vontade sendo colocada em prática sobre o outro, e você colocou Deus no meio. Então precisamos compreender aquilo que é o homem falando ou o que é Deus falando. Por isso eu sempre volto ao princípio: vamos aprender da palavra para que possamos compreender e comparar aquilo que nós ouvimos com aquilo que Deus fala em sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir, senão eu fico muito tempo aqui. Terceiro subtópico do ponto 2, o sábado de descanso. Isso dá uma polêmica. A questão de um dia semanal para descanso e adoração encontra muita discussão até os dias de hoje. Devem os cristãos guardar o sábado? O Novo Testamento nos diz que Jesus é o Senhor do sábado e que este apontava para a sua própria obra. Jesus Cristo consumou a obra. Aqui, o comentário restante vocês podem ler depois. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que eu acabei de falar, impor sobre o outro uma responsabilidade que nem Cristo colocou. Jesus chegou assim um dia, dia de todo mundo, e não devia fazer nada. Aí chegou um homem da mão mirrada, Jesus trouxe a mão, a forma, e falaram o quê? Pecador, está curando no sábado. É mais importante o sábado ou eu, que sou o Senhor do sábado? É aquilo que eu falei anteriormente. Eu idolatro o sábado, a responsabilidade, ou eu tenho o Senhor do sábado como meu Senhor? Porque se nem o próprio Cristo impôs sobre nós a guarda do sábado, e na sua própria atuação ele curou e trabalhou e exerceu a sua autoridade sobre o sábado por ser Senhor, devemos então, o que deve ter em nós é uma compreensão, um entendimento de um dia de descanso, de um dia para Deus. De um dia para Deus, não no sentido de que eu vivo o resto da semana para mim e vivo um para Deus, mas é um dia de exclusividade, de que eu com a minha casa, eu com a minha família, estaremos produzindo, entendendo, tendo entendimento daquilo que Deus fez por nós. Veja, o sábado no Antigo Testamento ele foi instituído como um sinal entre ele e Israel, apontando para o descanso da criação. Ok. Porém, era um mandamento específico da lei mosaica, dada a Israel como um ponto de santificação. A nós reafirmamos que o sábado foi feito para o homem e não foi o homem feito para o sábado. O que isso quer dizer? Nós não devemos nos debruçar para o sábado, mas é o sábado que foi feito para nós.
Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Não sei se tem alguém aqui que gosta de guardar o sábado, e se quiser guardar, guarde, o sábado é teu. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode ser ponto de responsabilidade e obrigação, mas é um ato de entendimento sobre o que você quer fazer do teu dia. Tá bom? É aquilo que eu falo, não coloque sobre o outro e sobre você um jugo e um fardo que Cristo não colocou sobre nós. Por quê? Porque Ele é Senhor do sábado. Amém? Veja, vamos seguir, senão a gente gasta muito tempo. Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Não é um dia, não é 2 dias, não é um período, mas é Cristo que é o nosso descanso. E como diz minha sogra, eu vou descansar na eternidade. Minha sogra, descanse. Não, eu tenho coisa para fazer, não consigo ficar parada. Não vou descansar, eu vou descansar no céu. Tem gente que é desse jeito, tem gente que é no ritmo dela, e tem gente que é para o outro extremo, só quer descansar. Não quer trabalhar nunca, só quer descanso, água fresca e sombra. Veja, mas voltando à brincadeira, voltando aqui para a gente, o verdadeiro descanso é espiritual, que é encontrada na obra consumada de Cristo, ou em Cristo. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9 e 11, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, em Cristo não seguimos um dia específico por obrigação legalista, mas vivemos um descanso contínuo pela fé. A nossa fé está em Cristo, porque Ele se sacrificou por nós, e nossa fé contínua nele deve ser o nosso descanso eternamente e continuamente em nossa vida. Amém? Vamos seguir para o terceiro tópico e já finalizando em nome de Jesus. Terceiro tópico fala sobre os mandamentos horizontais. Mandamentos horizontais, como eu falei anteriormente, são aqueles que têm a responsabilidade de nós ou nossa para com o nosso próximo, para com o outro. Então, o comentário começa aqui falando de honrar pai e mãe, e depois em seguida, não matarás. Honrar pai e mãe significa mais do que obedecer, porque obedecer, até um cachorro obedece se for adestrado. Mas honrar pai e mãe é envolver respeito, envolver cuidado e reconhecer a autoridade daquela pessoa, de pai e mãe, sobre mim. É entender que não importa quão ele está fora do meu critério de como deveria ser um pai e mãe, ele requer respeito e autoridade, porque ele é pai e mãe. E isso é difícil para alguns. Na verdade, isso é difícil, eu acho que para todo mundo em algum momento da vida. Porque às vezes nós temos algum critério, um tipo de critério de como pai e mãe deve ser. E se pai e mãe quebra esse critério que você estabeleceu, pai e mãe vira a pior coisa do mundo. E em particular, às vezes colocamos sobre nossos pais um critério muito alto e que nem nossa honra a eles é tão alta quanto o critério que nós colocamos sobre eles. E todo mundo aqui é filho de alguém. Não pense só na sua relação com seus filhos, mas pense na sua relação com seus pais. Porque chega um momento da vida que a gente pensa que a gente só tem filho e não tem mais pai. Mas todo mundo aqui é filho de alguém. E às vezes a gente coloca um critério muito alto sobre os nossos pais e a nossa honra e o nosso respeito não vai na mesma altura. Aí quando o pai e mãe frustram o nosso critério, o nosso respeito e a nossa honra cai muito mais rápido que o critério que a gente colocou sobre eles, que eles teriam a responsabilidade de cumprir. Isso é muito importante para as nossas relações. Porque às vezes a gente exige dos nossos filhos aquilo que nós exigimos dos nossos pais. E nós como pais, ou nós como filhos, não cumprimos o próprio critério que nós estabelecemos para o outro. Aí começa o desandar tudinho.
Aí vira filho traumatizado, que cresce e vira um pai traumatizado. Aí vira um filho que apanha e vira um pai que bate. Vira um filho que viu pai beber e vira um pai que bebe. Era um filho que viu pai bater em mãe e agora vira um marido que bate em mulher. Por quê? Porque os critérios começam a se confundir e o respeito deixa de existir e a honra deixa de existir, e aí as confusões acabam se acontecendo e sendo construídas em nosso meio, em nossa família. Honrar pai e mãe é um prelúdio daquilo que nós seremos com a nossa família. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3 diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Paulo continua: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso, mas se eu for analisar o texto literal aqui, é se honrar pai e mãe, eu vou viver mais tempo. Todo mundo tem esse entendimento? Ou é só eu? E quando você não honra pai e mãe, você quer o quê? Morrer logo? Porque para mim o básico é 2 mais 2 é 4. Se eu honro, eu vivo mais. Se eu não honro, eu vivo menos. Isso aqui era para ser tão óbvio. E eu não estou falando aqui só para jovem não, que acha que honrar pai e mãe na juventude. Eu estou falando para um monte de gente adulta aqui, pelo amor de Deus. Olha, o senhor tem quantos anos, irmão Carlos? Desculpa perguntar. Irmão Carlos tem 70. Eu tenho 28. Quem tem que me ensinar na teoria é irmão Carlos. E a gente está aqui aprendendo juntos sobre honrar pai e mãe. Portanto, honrar pai e mãe não é sobre a minha responsabilidade, que tem uma idade de honrar pai e mãe, mas também requer sobre o irmão Carlos, que deve honrar pai e mãe, porque ele simplesmente é um cristão, e aquilo que ele professa como Jesus na sua vida, recai sobre ele a responsabilidade de honrar pai e mãe. Isso era para ser óbvio para todos nós. Honrar pai e mãe não é somente obedecer, mas é dar devido respeito e honra e autoridade que recai sobre ele, porque somos filhos de pais e mães. E aí, a desobediência aos pais é tão degradante moralmente e socialmente, que a carta de Paulo, a 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infantunados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O desobediente aos pais está no meio dessa lista de caluniadores, de avarentos, de jactanciosos, de ingratos. Aqueles que desobedecem aos pais está no meio desses, e desses nós devemos fugir. Olha que interessante. É o que Paulo está dizendo: se afaste daqueles que não honram pai e mãe. Quão importante é honrar pai e mãe. Por mais que pai e mãe não, você ache no seu critério que não mereça, não está aqui o que você acha, está aqui aquilo que nós devemos viver. Não está o que eu gostaria, está simplesmente o que eu devo fazer. Eu tenho que honrar pai e mãe. Pai e mãe pecou, pai e mãe errou, pai e mãe não é crente, pai e mãe se resolva com Deus. Mas partindo daquilo que eu devo fazer como cristão, eu devo honrá-los. Pai e mãe errou, paga o preço, papai e mamãe errou, vá para a justiça, naquilo que requer, dentro do quadrante de que pode ser resolvido, dentro do aspecto humano, papai e mamãe resolva.
Daquilo que é diante de Deus, papai e mamãe, resolva-se com Deus. Mas aquilo que eu vou responder diante de Deus, eu tenho que honrá-los. Nós, como filhos, não podemos nos colocar na posição de juiz sobre os nossos pais. E isso é muito difícil de vez em quando. Eu sei que é difícil, não estou falando porque eu sei que é difícil. Sei por experiência. Já dizer, fazer igual a Paulo. Por experiência, eu já sei o que eu estou falando. Às vezes a gente quer colocar sobre outro a nossa responsabilidade, o nosso julgo, o nosso critério. Não faz isso não, tá bom? Vamos seguir. E aí, o 6º mandamento fala: não matarás. Vou adiantar aqui para a gente concluir. Rapidinho. Eu comecei que horas, vocês viram? Ninguém viu? 10 horas? Ok, vou correr aqui para a gente concluir. O 6º mandamento: não matarás. Esse mandamento protege a vida humana, pois o homem foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Jesus ampliou o mandamento, como eu falei com vocês, não somente não matarás, mas não volte a sua ira contra o teu irmão. O amor ao próximo deve substituir qualquer desejo de vingança ou ódio. Paulo aos Romanos fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse mandamento fala sobre a nossa maneira com o nosso próximo, fala sobre a nossa relação com o nosso próximo. Na lei fala: não matarás. Na Nova Aliança Jesus fala: não simplesmente não mate, mas também não pense e não comente sobre ele a tua ira, e sobre o teu inimigo, se tiver fome, dá-lhe de comida. Imagina aquela pessoa que mais te fez mal, ela está com fome, você está com o pão e você diz assim: vamos dividir? Ó que negócio chato. Porque nós estamos falando sobre isso aos domingos, e a nossa vontade, o mundo diz é o quê? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, braço por braço. E Jesus está dizendo assim: a quem tiver fome, o teu inimigo, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Faça aquilo que ele não faria por você. A quem te amaldiçoa, abençoa. A quem te denegrir, você elogia. A quem te perseguir, ajuda. Jesus estabelece alguns critérios totalmente difíceis contra a contramão do mundo. Mas isso é o que a cultura de Deus requer sobre nós. A espinha dorsal do cristão é entender que se alguém te bater na face, dá-lhe a outra. Isso é difícil. E eu não estou falando literalmente só de um soco de direita na tua face, não. Eu estou falando de você ser caluniado, ser perseguido, ser chicoteado, ser chacoteado. É você entender que quem está te perseguindo, você não vai perseguir de volta, mas você vai abençoá-lo. Por quê? Porque você vai colocar sobre a cabeça dessa pessoa brasa, vai trazer queimor. Ela não vai entender porque ela te esculhamba, ela te persegue, e você está simplesmente dando a ela aquilo que ela não faz por você: amor, carinho e misericórdia. Sabe por quê? Porque eu e você, isso é óbvio, isso é contínuo, eu e você não merecíamos o perdão, nem a graça e a misericórdia. E se nós recebemos de Deus, quem somos nós para retermos em nós aquilo que nós recebemos de Deus? Portanto, que não sejam retenhando em nós, mas fluindo através de nós para com o próximo. Amém? Vamos lá. Segundo subtópico: não adulterarás e não furtarás. Nós falamos isso aqui já um pouco anteriormente, comentamos sobre o não adultério. Veja, que não era somente o ato, mas agora é somente também o pensar para com o próximo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu construo, também deve ser levado em consideração diante de Deus. Não somente meu ato físico, mas o meu ato, aquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que eu tenho em minha mente, será julgado diante de Deus.
Então, o coração lascivo gera pensamentos e desejos que levam ao pecado. Se eu penso, eu desejo. E se eu desejo, eu peco. E outra coisa, o desejo, o pensar, é como o diabo olhando pela fechadura da porta, esperando você girar a chave para ele entrar. Não desmereça a força dos seus pensamentos. Porque tem muita gente que diz assim: não, eu só estou pensando, eu sustento, eu vou aguentar, não vou fazer nada, só vou ficar aqui, só eu e eu mesmo, só eu e minha carne. Mas você vai construindo, você vai se acostumando com os seus pensamentos. Aquilo que era incomum vai se tornando comum em sua mente, aquilo que era incomum vai se tornando normal em seu coração, e quando você vê, você já está cometendo. Isso é uma estratégia tão normal nos nossos dias, que aquilo que era abominável assistíamos há alguns anos atrás, hoje passa em nossas telas e a gente acha normal. Eu vou falar algo simples. Há 20 anos atrás, eu acho que 30 anos atrás, quando passava, por exemplo, uma cena, eu nem sei se passava, tá? Estou conjecturando, uma cena de um homem e uma mulher se beijando no cinema ou num filme, era algo tão... Era a última cena da novela, porque graças a Deus aquele casal que ficou separado a novela inteira ficou junto no final. Mas hoje o ato de beijar, por exemplo, em filmes, novelas e séries é algo tão comum que a gente não se surpreende mais, porque foi sendo colocado diante dos nossos olhos e fomos nos acostumando. Isso é só um exemplo de que a gente tem que trazer para nós o cuidado de aquilo que nós achamos incomum, quando vai se tornando comum em nosso dia a dia, em nosso pensar, em nosso agir, em nosso falar, em nosso olhar, em nosso ouvir, vai chegar um momento que aquilo que nós achamos que era incomum, ficou comum ao nosso entendimento, e se é comum, não é pecado. E isso é a estratégia do diabo para desmistificar o que é pecado. E como eu falei, aquilo que é pecado diante de Deus e acabou. Aquilo que é moral diante de Deus não vai mudar segundo a nossa cultura, mas se nós nos deixarmos sermos alcançados pelo falso entendimento de que virou comum, e se é comum não é pecado, vamos cair nas garras do diabo. Temos que ter cuidado, temos que ter atenção. Isso começa em nosso coração e em nossa mente. Não furtarás. O furto envolve tomar algo que pertence a outra pessoa. Aquilo que era estabelecido a Israel, na compreensão de que era um povo diferente daquilo que eles estavam estabelecidos, também é para nós como igreja. Isso aqui está óbvio, né, gente? Não roubar, né? Devolver o troco certo, ou se você recebeu o troco errado, você devolver de novo, você não pegar nota com um valor a mais, você não, né? Você declarar imposto certinho, você não esconder nota, não fazer meia nota, né? Amém? Porque não roubar não é só eu chegar ali na rua, ver um carro que eu quero e roubar do dono, não. Não roubar é você comerciante, dono de feira, dono de comércio, dono de empresa, em qualquer ato de roubar, de furtar o que é do outro. Porque Jesus falou: dai a César o que é de César, dai ao Senhor o que é do Senhor. Amém? Aí o leão gosta, né? A receita gosta. Mas o que devemos entender é que roubar, a gente limita o não furtar ao nosso entendimento. Pasmem, a minha Bíblia mais antiga já foi roubada aqui na igreja, nunca mais eu achei. Porque eu acho que roubar a Bíblia é pecado, não furtarás. Mas roubar uma Bíblia deve ser pior ainda. Roubar a Bíblia na igreja, do pastor. Meu irmão, eu não posso nem orar para Deus perseguir o ser humano, porque roubou uma Bíblia. Mas é roubo, gente. Eu não posso tomar o que é do outro. E não pode nem dizer que não tinha meu nome, porque em toda a Bíblia eu gravo na Jones Brandão. E aqui em feira só tem um Jones com JHO. Só tem eu. Mas não roubar não devia acontecer. E não roubar não deve ser eu tomar do outro o que eu quero. Mas em oportunidades que você tem de diminuir a sua perda, de você passar a mão, de você passar a perna,
é nesses momentos em que ninguém está vendo que é colocada em prática a sua cultura cristã. É quando você pode, mas você lembra assim: não é o que eu sou, porque eu sou um povo separado para o Senhor, e porque Ele é santo, eu sou santo, e se eu sou santo, eu não faço. E para concluir, o último subtópico: não dirás falso testemunho e não cobiçarás. A preocupação do 9º mandamento era com a possibilidade de alguém jurar falso testemunho num tribunal em Israel. As consequências seriam irreparáveis, podendo implicar a morte da pessoa acusada. Mas a abrangência vai muito além. Significa que deve haver verdade no falar. Isso aqui é bom. Uma língua falsa, fofoqueira e caluniadora tem sido um problema em muitas igrejas. Como se fala mal das pessoas, chega a ser quase um divertimento, segundo diz aqui o nosso comentarista. Veja, a língua é um dos músculos ou órgãos mais leves do nosso corpo, mas é o mais difícil de segurar. A língua tem um poder de destruir a vida de outras pessoas, inclusive a sua própria. Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos ou falta de verdade no falar, blasfêmias. Aquele que tem a língua mentirosa está incluído nesse grupo de pessoas. Veja, precisamos ter muito cuidado, porque o cristão deve ser um exemplo de integridade, falando apenas aquilo que edifica. Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está dizendo aqui que somente aquilo que vocês falem, ou que vocês falem somente aquilo que edifique. E Paulo continua: conforme a necessidade. Paulo está dizendo assim: não fale demais não, não seja muito conversador não, não fale muito não, fale somente o que for necessário. Conhece gente que fala demais? Paulo está dizendo: não seja essa pessoa. Fale o que é necessário e somente o que edifique. E ele conclui: e assim transmita graça de Deus aos que ouvem. Então, através das nossas palavras, sendo falado somente o que edifica e somente o necessário, a graça será transmitida através da nossa vida. Isso é um exercício diário de falar menos. Não é de falar pouco, mas é de falar menos. É de falar o que é necessário. E aí a Bíblia diz ainda assim, tempere as suas palavras com sal. Sabe por quê? Porque tem muita gente que diz a verdade. Tem muita gente que diz e tem muita gente que tem razão no falar, mas a maneira que fala perde a razão, perde a verdade, porque falou de maneira errada. Então não basta eu falar a verdade, e não basta eu ter razão, mas eu tenho que transmitir isso temperada com sal, com paciência, com amor, com misericórdia, com graça, porque a verdade maldita também ofende, a verdade maldita também diminui, a verdade maldita também fere, a verdade dita da maneira errada, na hora errada, também dói. Então devemos ter cuidado também com as nossas verdades, por mais razões que nós temos. Amém? E para concluir, não cobiçarás. É o 10º mandamento. A cobiça é raiz de outros pecados, porque na teoria ela está vinculada aos outros mandamentos. Não adulterarás, mas eu não adultero.
Eu não posso adulterar se eu não cobicei. Eu não posso furtar se eu não cobiço. Então tudo começa em nosso pensamento, tudo começa em nosso coração. Nós não devemos cobiçar em nosso coração. A cobiça nasce da insatisfação e pode levar a uma vida de frustração e a amargura. Tiago diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na nossa carne ou na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, é muito perigoso a busca desenfreada por mais, é a cobiça. E a cobiça pode nos levar à frustração de não ter, ou simplesmente a gente quer até ter, mas não quer ter para nós, mas para esbanjar diante do outro, na cara do outro, para denegrir o outro, para diminuir o outro, que eu tenho e você não. A cobiça é o princípio de muito pecado, porque às vezes a gente pede, não pede para nós, mas pede para fazer mal a outro. A cobiça, ela leva a uma vida de frustração, porque você sempre quer, mas nada tem. Diferente daquilo que Paulo fala, que nada tenho, mas tendo tudo. Olha que diferente. Aquele que cobiça tudo, quer tudo, mas nada tem. Aí Paulo chega e diz assim: não tendo nada, mas tendo tudo. Por quê? Porque o nosso desejo, o nosso foco, a nossa vontade, o nosso coração não está nas coisas que nós cobiçamos, mas está em Cristo Jesus. Então, em seu coração, em nosso coração, em meu coração, que não esteja a cobiça sobre a outra coisa, sobre o outro, mas esteja em nós o desejo de estarmos diante de Deus e da sua face. Ou seja, para concluir, a ordem dos mandamentos e sua inteligência é feita de maneira lógica. Primeiro, Deus é colocado como prioridade. Depois, a nossa família e relacionamentos são protegidos. Em seguida, a justiça e a verdade. E, por fim, as coisas que são tratadas em nosso coração. Assim, a lógica dos mandamentos deixados para o povo de Israel e para a sua igreja no Novo Testamento. Amém?